a justiça e o amor de Deus, que são temas muito presentes nas Escrituras e que nos são muito caros. A questão da justiça e do amor divino são dois assuntos que estão muito presentes nas nossas vidas. E o sofrimento, ele nos sobrevém de muitas maneiras desagradáveis. Nós perguntamos a Deus: por quê? Por que eu? Por que a minha família? Por que a minha casa? Por que logo o meu emprego? E alguns, muitas vezes, atravessam ali o limite das perguntas, vão além das perguntas e acabam encolerizados com Deus, acusando o Senhor de indiferença, de injustiça. O pregador do século XIX, um inglês, chamado Joseph Barker, na sua autobiografia, ele afirmou que até a idade de 68 anos ele jamais teve uma única dúvida sobre Deus. Sempre pregou sobre o amor, a bondade do Senhor. Durante anos de ministério, expôs as Escrituras falando do amor e da bondade de Deus. Até que aos 68 anos a sua esposa faleceu. E ele diz que a fé dele entrou em colapso. Olha o que ele disse: naquela hora negra, quase me tornei um ateu, pois Deus havia colocado os pés sobre as minhas orações e tratado as minhas petições com desprezo. Se eu tivesse visto um cão em agonias como as minhas, eu teria tido pena e ajudado a besta. Contudo, Deus cuspiu sobre mim e lançou-me fora como uma ofensa. Jogou-me na desolação do deserto e na noite negra sem estrelas. Quando nós paramos para pensar e refletir sobre o sofrimento, nós devemos lembrar que a Bíblia, ela não apresenta a nós uma resposta completa e definitiva sobre o problema do mal, sobre a questão da minha, da sua, da nossa dor. Embora as Escrituras façam e tragam algumas referências ao sofrimento em quase todas as suas páginas, em todos os livros, o interesse da palavra de Deus não é explicar a origem do sofrimento. O interesse das Escrituras é nos ajudar a lutar contra o sofrimento, a vencer alguns sofrimentos. Então, o interesse maior da Bíblia não é, em momento algum, nos mostrar a origem, como quanto do sofrimento, como quanto ela nos dê algumas dicas, mas essas dicas elas não se encaixam em todos os sofrimentos. Por exemplo, em alguns momentos a Bíblia nos diz que o sofrimento ele é uma investida de Satanás contra o Criador, que acaba refletindo em nós. O livro de Jó esclarece muito bem essa questão. Deus vai dizer para Satanás: me incitaste contra Jó para o consumir sem causa. Lá nos Evangelhos, nós somos colocados diante de um episódio onde os evangelistas descrevem uma mulher enferma e eles dizem que ela estava presa por Satanás. O apóstolo Paulo, ao fazer referência àquele espinho que tanto lhe trazia dor, diz que ele era um mensageiro de Satanás. Pedro se refere ao ministério de Jesus
procurando a todos os oprimidos pelo diabo. Então pode ser que em algumas situações, em alguns cenários, o sofrimento seja uma investida satânica contra as nossas vidas. A Bíblia também nos diz que, por vezes, o sofrimento vem a nós por causa do pecado dos outros. Existem crianças que sofrem por causa de pais irresponsáveis. Existem crianças que são abusadas na infância e carregam aquele trauma por resto das suas vidas. Quantas pessoas pobres e famintas ao redor do mundo assim estão por causa de injustiça econômica? Quantos refugiados sofrem por causa de crueldades de guerra? Líderes que resolvem entrar em conflito com outras nações e toda uma população sofre. Quantas pessoas morrem ou ficam com sequelas gravíssimas por causa de motoristas embriagados? Ou seja, existe uma quantidade enorme de dores e de sofrimentos no mundo que são causadas às pessoas pela ação de terceiros. A Bíblia também nos mostra que, além da investida de Satanás, além de ser problemas causados por outras pessoas, o sofrimento muitas vezes ele pode vir às nossas vidas por decisões equivocadas e erradas de nós mesmos. O uso indevido da nossa liberdade muitas vezes nos traz problemas. O nosso próprio pecado muitas vezes nos traz muita dor. Então, assim, quando nós olhamos para as Escrituras, a Bíblia fala do sofrimento, da dor em muitos lugares, aborda esse tema quase que o tempo todo, e ela nos dá vislumbres aqui e ali dos motivos pelos quais nós sofremos, mas ela não é certa de que é isso, de que é aquilo. Existem possibilidades. E em todo esse cenário, em todo esse contexto, as Escrituras, elas vão muitas vezes relacionar os nossos sofrimentos aos sofrimentos de Cristo. E é sobre isso que eu queria falar com você hoje. E é essa a nossa linha de raciocínio ao nos prepararmos para celebrar a ceia. As Escrituras, em muitos momentos, elas vão relacionar os nossos sofrimentos, as nossas dores, aos sofrimentos de Cristo, às dores de Cristo. Então, de que maneira a cruz nos fala em nossa dor? Qual é o recado que a cruz tem a transmitir ao meu, ao seu, ao nosso sofrimento? Por exemplo, a cruz, nos dizem as Escrituras, ela é um estímulo a perseverarmos pacientemente diante das nossas dores. Porque se existe algo que muitas vezes nós não temos diante da dor, é paciência. E a cruz é um estímulo a perseverarmos de forma paciente diante das nossas dores. Quando escreve aos cristãos que estavam sofrendo perseguição debaixo do regime de Nero, Pedro diz a eles o seguinte: olha, não será vantagem vocês serem chicoteados por causa de algum mal praticado, mas se vocês sofrerem por fazer o bem e suportar pacientemente, isso vai agradar ao Senhor. Pedro vai dizer que o sofrimento não merecido faz parte do chamado cristão. Sofrer de forma não merecida
faz parte do nosso cristianismo. Por adotarmos posturas cristãs, por nos colocarmos do lado da verdade das Escrituras, muitas vezes nós vamos sofrer de forma injusta. O que Jesus fez para merecer o que aconteceu aí? Por que Jesus sofreu do jeito que sofreu? Por que Ele carregou as nossas dores? Por que Ele foi oprimido? Por que Ele foi torturado, morto do jeito que foi? O que Ele fez para isso? E a cruz nos lembra disso. Sofrer sem merecer faz parte do cristianismo. O nosso mestre sofreu sem merecer. Os sofrimentos de Cristo nos mostram que aqui nesse mundo, muitas vezes nós vamos sofrer sem merecer. E Ele nos deixou um exemplo. A Bíblia nos mostra isso para que nós seguíssemos os seus passos. Embora, diz Pedro, embora sem pecado, Ele foi insultado. Embora sem culpa, Ele sofreu. Então, quando nós, cristãos, quando nós sofremos, quando nós participamos de um momento como esse aqui, nós devemos lembrar que nós fomos chamados para sofrer. E muitas vezes o sofrimento pelo qual nós passamos, ele é injusto, sem sentido. Então, quando nós comemos do pão e tomamos do cálice, nós estamos lembrando de alguém que sofreu sem ter nenhuma culpa. Quando nós olhamos para a cruz nos ensina a perseverarmos pacientemente em nossa dor, porque aquele que foi cravado na cruz, ele nada fez para estar aqui. Por isso que o escritor aos Hebreus, ele diz assim, olhando fixamente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, diz o autor aos Hebreus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentando-se à direita do trono de Deus. E aí ele diz assim, pensem bem, que ele suportou tal oposição de pecadores contra si mesmo. Vai lembrar do que ele diz logo depois, não vai? Para que vocês não se cansem nem desanimem. Você entendeu isso? Ele fala de Jesus, ele diz que nós devemos olhar para Jesus fixamente, que é o autor e consumador da nossa fé, e ele diz assim, pensem bem que ele suportou a oposição dos pecadores, ou seja, ele suportou todo o sofrimento contra si mesmo. Pensem nisso. E ele diz, para que vocês devem pensar nisso? Para que vocês não se cansem e nem desanimem. Então a cruz, ela é um estímulo para que no meio da nossa dor nós suportemos o sofrimento de forma paciente. Segundo, a cruz, ela é um estímulo para usarmos as nossas dores, usarmos os nossos sofrimentos como meio, mecanismo, instrumento, caminho de amadurecimento. Vou ler 2 textos para vocês. Precisa abrir. Hebreus 2, depois Hebreus 5. Hebreus 2:10. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito
mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Hebreus 5: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Esses dois textos, bem conhecidos, eles falam de um processo através do qual Jesus foi aperfeiçoado. Ambos os textos dizem que o processo de aperfeiçoamento de Cristo se deu através do sofrimento. Esse não é o meu ponto aqui, a gente já tratou disso em outros momentos, mas óbvio que Jesus nunca foi imperfeito no sentido de haver cometido pecado, de ter tido alguns erros. No entanto, o autor aos Hebreus nos diz que os sofrimentos de Cristo foram o campo de teste no qual a obediência de Cristo se tornou madura, adulta. E aí, gente, se o sofrimento foi o meio pelo qual o Cristo sem pecado se tornou maduro, o que dirá de mim e de você que somos pecadores? Você está entendendo o que a cruz nos ensina? A cruz nos diz assim: maturidade, amadurecimento, santidade não tem como sem sofrimento. O caminho do amadurecimento é o sofrimento. Você não chega na maturidade se não trilhar pela via da dor. Foi assim com Cristo. Por que seria diferente comigo e com você? Foi assim com o nosso mestre. Aprendeu a maturidade pelas coisas que sofreu. Então, quando nós olhamos para a cruz, e é o que nós fazemos hoje pela manhã, nós relacionamos o nosso sofrimento com a cruz de que maneira? Entendendo. A cruz nos ensina que o nosso processo de amadurecimento se dá unicamente por meio da dor. Tiago vai dizer algo parecido quando ele afirma que, assim como o sofrimento conduziu Cristo à maturidade através da obediência, da mesma forma, ele leva os crentes à maturidade por meio da perseverança no sofrimento. Ele diz: a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. A Bíblia utiliza pelo menos três figuras, para exemplificar como que Deus usa o sofrimento para nos tornar mais santos. A figura do pai que corrige os filhos, a figura do ourives que refina a prata e o ouro, e a figura do lavrador que vai lá podar a sua vinha. A figura do pai e dos filhos pode ser vista em textos como Deuteronômio 8, que diz assim: saibam, pois, em seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor disciplina o seu povo. Provérbios 3: meu filho, não desprezes a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, porque o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho a quem quer o seu bem. Esses versos de Provérbios, eles são mencionados de uma maneira mais longa lá na carta aos Hebreus, e agora eu queria pedir que você abrisse lá para a gente ler Hebreus 12. A partir do verso
Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga a todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. O autor aos Hebreus deixa evidente que a disciplina paterna, ela distingue os filhos verdadeiros dos filhos ilegítimos. O autor aos Hebreus deixa evidente que Deus nos disciplina para o nosso bem, a fim de serdes participantes da sua santidade. A figura do pai que disciplina o filho. Há uma segunda figura bíblica que mostra Deus usando o sofrimento para nos tornar mais santos, que é a figura ali do refinador da prata, do ourives que vai refinar o ouro. Ela ocorre algumas vezes nas Escrituras. Por exemplo, Salmo 66: pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata. Isaías 48:10: veja, eu refinei você, embora não como prata, eu o provei na fornalha da aflição. Zacarias 13: colocarei essa terça parte no fogo e a refinarei como prata e a purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome e eu lhe responderei. É o meu povo, direi, e ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Fica evidente que o lugar do refinamento de Israel na relação dele com o Senhor foi na fornalha da aflição. A mesma coisa acontece a mim e a você. Processo doloroso, mas é por meio dele que a nossa fé vai sendo testada e no final vai ser provada e aprovada. A terceira figura bíblica que mostra Deus usando o sofrimento para nos tornar mais santos é desenvolvida pelo próprio Jesus, na alegoria que ele faz da videira. E ele vai dizer da purificação dos ramos, que depende não somente de estar na videira, mas também de ser podado pelo viticultor. Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda. Para quê? Para que dê mais fruto, para que produza mais fruto. A poda é um processo drástico. Eu me lembro que quando eu era muito moleque, meu pai plantou lá uma parreira na frente da casa dele. E ela ficou ali
tempo e ela não dava luz. Meu pai então chamou alguém que entendia disso. Ele falou: eu vou dar um jeito nisso. Ele foi lá e pegou uma tesoura e foi naquela barriga, cortou ela quase tudo. Eu olhei aquilo e falei: morreu. Meu pai falou: tem certeza? Ele disse: o senhor aguarde. Às vezes, irmãos, para a gente poder crescer, Deus precisa cortar algumas coisas das nossas vidas. Relações, recursos, contextos. E é assim que a gente vai crescer. À medida que a videira é recortada e deixada quase desnuda, quando vem a primavera, quando vem o verão, os frutos da videira. 3 metáforas utilizadas pela palavra de Deus. E as 3 descrevem um processo negativo: disciplina da criança, refinação do metal, poda da videira. Vocês acham que isso é fácil? Disciplinar a criança, refinar o metal, podar a videira, são 3 metáforas que descrevem um processo negativo. Mas as 3 metáforas que descrevem um processo negativo geram o quê? Um resultado positivo. A disciplina gera o bem-estar da criança. A refinação do metal gera a pureza do metal. A poda da videira produz frutificação da videira. Essas figuras, elas deixam evidente que o sofrimento é uma das figuras. O sofrimento, perdão, é uma das ferramentas que Deus utiliza para nos amadurecer. Quando a gente olha para a cruz, o que nós somos lembrados? Que o Filho, como disse o autor aos Hebreus, ele aprendeu a maturidade através das coisas que sofreu. Cuidado, se você ora por amadurecimento. Você sabe o que vai acontecer, não sabe? Não tem outro jeito. Muitos dos filhos de Deus que enfrentaram o sofrimento e amadureceram, quando eles olham para trás, eles podem dizer, como o salmista lá no Salmo 119: antes de ser afligido andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Em outro momento ele vai dizer: foi-me bom ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Não tem jeito. O que nós celebramos nesse momento aqui é um recado de Deus. O sofrimento é um instrumento através do qual Ele nos faz amadurecidos. Terceira maneira da cruz nos falar em nossa dor: direcionando a nossa esperança para a glória final. Você sabe disso, e a Bíblia não precisava nem dizer com quanto ela diga. O sofrimento nesta vida, ele é inevitável. Na verdade, nós nascemos em dor. Não sei se aconteceu assim com os seus filhos, mas com os meus, e eu acompanhei o parto dos 2. Assim que eles saíram da barriga da minha esposa, o que eles fizeram? Choraram muito.
Primeira coisa que a gente faz é chorar. Chorar. O sofrimento é inevitável. A Bíblia diz isso o tempo todo. Você presencia isso o tempo todo. O apóstolo Pedro vai dizer: não estranheis o fogo. Não estranheis o fogo que surge entre vocês para os provar. Lembra que Pedro diz depois? Como? Se algo estranho estivesse acontecendo. Pedro diz assim: não pense isso, porque o normal é o fogo, o normal é o sofrimento. Não estranheis o fogo ardente, como se isso fosse algo anormal. Paulo diz a mesma coisa. Ele diz assim: todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Vai acontecer. Num outro momento, Paulo vai dizer assim: importa que entremos no reino de Deus por meio de muitas tribulações. Então, uma vez que o sofrimento é inevitável, e ele certamente vai chegar a nós, Deus, em bondade e misericórdia, Ele nos oferece algumas verdades para que nós nos agarremos a elas e elas venham a nos ajudar a termos paciência diante da dor. Verdades às quais nós devemos nos agarrar para que durante o processo a gente consiga suportá-lo com mais honra. E talvez a maior e a melhor de todas as verdades, a nos ajudar na nossa luta, na nossa labuta contra o sofrimento, é a verdade de que um dia, tudo isso vai acabar. A esperança da glória, a Bíblia nos diz que a esperança do porvir é o que faz as nossas dores e os nossos sofrimentos aqui se tornarem suportáveis. A Bíblia, ela nos convida a unirmos a eternidade passada e a futura dentro de um único horizonte. E quando nós fazemos isso, parece que o negócio fica um pouco mais brando. Foi isso que a Bíblia nos diz? Não é isso que a Bíblia nos diz quando ela diz assim: os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada. Ou seja, nós, quando estamos com o nosso foco unicamente na dor, a gente sofre demais. Mas quando nós conseguimos mudar o foco da dor para o que está por vir, nós passamos a olhar para a tribulação como momentânea. Paulo vai dizer, e olha, gente, poucos nessa vida sofreram como o apóstolo Paulo. Ele vai dizer assim: a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós um grande peso de glória, acima de toda e qualquer comparação. Será que não foi isso que aconteceu com Jesus? Eu acabei de ler aqui há pouco. Pela alegria que lhe estava proposta, o que ele fez? Suportou a cruz. Diante de toda a sua dor, diante de toda a sua agonia, o que estimulou Jesus a continuar? A alegria da ressurreição, o fruto do seu trabalho. Cristo suportou todo o seu sofrimento por causa da
Bíblia diz que devemos ter diante das nossas dores. Você não tenha dúvidas disso. Um dos melhores remédios para os nossos sofrimentos é lembrar que nós somos peregrinos, é lembrar que nós estamos aqui de passagem, é lembrar que as nossas dores aqui não vão durar para sempre. Onde estarão os sinais de uma dor quando o Filho do Homem ao céu nos levar? Lembra? Nós vamos olhar para trás e vamos perguntar: que dor? Onde estarão os sinais de uma dor quando o Filho do Homem ao céu nos levar? Quarta e última maneira da cruz nos falar em nossa dor é através da solidariedade de Deus. Irmãos, a cruz de Cristo é a maior prova. Existem outras, mas a cruz é a maior prova de que Deus não é indiferente à nossa dor. O verdadeiro aguilhão do sofrimento não é o infortúnio em si. A verdadeira dificuldade não é a dor, não é a injustiça em si. A grande questão do sofrimento é o aparente abandono de Deus. A dor é até suportável, mas o que a gente não suporta é a indiferença de Deus. Mencionei há pouco aquele pregador inglês. Ele diz: eu flertei com o ateísmo, eu quase apostatei, não por causa do sofrimento em si, mas por causa das mensagens que eu mandava para o céu e não obtinha resposta. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, elas nos convidam a olhar para Deus não numa cadeira de balanço. A Bíblia nos convida a olhar para Deus numa cruz. Se existe uma imagem do Deus das Escrituras aqui nessa terra, essa é a imagem da cruz. O Deus que nos permite sofrer, Ele mesmo sofreu na cruz. Ele mesmo sofreu na cruz. Existe boa evidência bíblica, existe muito material nas Escrituras que nos mostra que Deus não apenas sofreu em Cristo, mas em Cristo Deus ainda sofre com o seu povo. Você entendeu o que eu falei? Preste atenção nisso, porque isso pode trazer consolo para você. Existem muitos textos bíblicos, existe muita passagem das Escrituras, muita evidência de que Deus não apenas sofreu em Cristo, mas que em Cristo Ele ainda sofre com o seu povo. Jesus já tinha passado pela cruz, já tinha ressuscitado, já tinha subido aos céus. Quando lá no livro de Atos Ele vai até um homem que perseguia a igreja, que matava cristãos, que torturava cristãos, que prendia cristãos, e diz assim: Saulo, por que me persegues? Jesus já tinha ido embora. Saulo não estava perseguindo a Cristo, Saulo estava perseguindo os discípulos de Cristo. Mas a Bíblia nos mostra que aquilo que é feito aos discípulos de Cristo é feito ao próprio Cristo. Durante os primeiros dias daquele cativeiro amargo de Israel no Egito, a Bíblia diz que Deus não apenas viu a miséria do povo, a Bíblia diz que Deus não apenas ouviu o gemido do povo,
A Bíblia diz que Deus, em toda a angústia deles, Ele também foi angustiado. Ele não apenas viu, Ele não apenas ouviu, Ele também sentiu a angústia. Um dos nomes de Deus nas Escrituras qual é? Emanuel, que significa Deus conosco. Jesus disse que ao ministrarmos aos famintos, ao ministrarmos aos sedentos, aos estrangeiros, aos nus, aos enfermos e aos presos, nós estaríamos ministrando Ele. Tudo isso indica que Cristo, ainda hoje, sofre com aquelas pessoas que sofrem. Não sei se eu coloquei no esboço o pensamento importante do John Stott. Ele diz: no mundo real da dor, como se pode adorar um Deus que seja imune a ela? Já entrei em muitos templos budistas em diferentes países da Ásia e parei respeitosamente ante a estátua de Buda, as pernas e os braços cruzados, os olhos fechados, o fantasma de um sorriso a brincar em torno dos lábios, um olhar distante, isolado das agonias do mundo. Mas cada vez, depois de algum tempo, tive de me virar. E na imaginação voltei para aquela figura solitária, retorcida e torturada na cruz. Os cravos atravessando as mãos e os pés, as costas laceradas, os membros deslocados, a fronte sangrando por causa dos espinhos, a boca intoleravelmente sedenta, lançada nas trevas do abandono de Deus. É esse o Deus para mim. Ele deixou de lado a sua imunidade à dor. Ele entrou em nosso mundo de carne, sangue, lágrimas e morte. Ele sofreu por nós. Nossos sofrimentos tornam-se mais manejáveis à luz dos seus. Ainda há um ponto de interrogação contra o sofrimento humano, mas em cima dele podemos estampar outra marca: a cruz, que simboliza o sofrimento divino. O nosso Deus é um Deus que sofre. Se existe algo que nos escandaliza, é o fato de que o nosso Deus imutável é um Deus que sofre. Irmãos, que nós celebramos aqui nesta manhã, um Deus que sofre, um Deus que sangra. A cruz nos assegura, a cruz nos garante que não existe possibilidade de erro da justiça de Deus, de derrota do amor do Filho de Deus. Porque, como disse o apóstolo Paulo, aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará com ele juntamente todas as coisas? Portanto, a cruz é um estímulo para perseverarmos pacientemente em meio à dor. A cruz é um estímulo para usarmos o sofrimento como instrumento de amadurecimento. A cruz é um instrumento para direcionarmos a nossa esperança para a glória final. E a cruz, ela revela a solidariedade do nosso Deus, porque Ele desceu, Ele se encarnou, Ele sofreu
morreu no meu, no seu, no nosso lugar. E é isso que nós celebramos nesse momento. O Deus que não é indiferente a mim e a sua dor. É provável que todos nós que aqui estamos, tenhamos alguma dor no coração nessa manhã. Até as crianças. E o nosso Deus, Todo-Poderoso, onisciente, Ele conhece as nossas dores, Ele conhece os nossos sofrimentos, e Ele não é indiferente, Ele não é omisso, Ele sabe, Ele conhece, como acabamos de ver, Ele sofre com a gente. Pensando nisso, celebremos a morte de Cristo. Louvemos a Deus por Ele fazer o que fez, por Ele ser este Deus que desceu a este mundo, sofreu no meu, no seu, no nosso lugar. Senhor, nós somos gratos pela cruz do nosso Salvador Jesus Cristo. Ai de nós, Senhor, não fosse o sacrifício do Cordeiro em nosso lugar. Que consolo nós temos ao saber que Cristo morreu a nossa morte. Cristo levou sobre si as nossas dores, ó Deus. Que mensagem extraordinária. Pedimos, ó Deus, que diante das nossas dores, que doem tanto, que tanto nos machucam, dores físicas, dores emocionais, dores espirituais. Ó Deus, que diante das nossas dores venhamos a encontrar alívio e ajuda na cruz do nosso Salvador. Que as verdades da crucificação venham trazer alento aos corações aflitos, sem força, sem esperança, que aqui estão. Recebe, ó Jesus Cristo, o nosso louvor e a nossa adoração pelo seu sangue vertido e pelas dores que o Senhor suportou. Continua transmitindo graça aos nossos corações, nesse momento de celebração, de proclamação, de anunciação da sua morte. Que o teu nome seja